Olá, estamos aqui para mais um devocional, dia a dia com a palavra, dia 24 de setembro. Vamos estar refletindo o versículo que está em 2 Coríntios, capítulo 9, e é o versículo de número 10. Diz assim: Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, também vos dê pão para comer, e multiplique a vossa sementeira e aumente os frutos da vossa justiça. Eu sei, queridas, que este texto ele é comumente aplicado em relação às finanças, mas hoje eu quero abranger oferta como um todo no ato de entrega. Para mim nunca foi dificuldade ofertar dinheiro, né? Na hora da oferta, ir lá, ofertar. Outras pessoas já têm dificuldade nessa área. Mas o meu problema, por um tempo, era me desfazer de coisas ou até mesmo emprestar coisas. Ofertar tempo, presentes e dinheiro estão na mesma escala de semeadura. Todos eles são sementes que, plantadas em terra fértil, com a motivação correta, acredito que por isso se fala frutos da vossa justiça, multiplicarão e aumentarão o que já temos. E é este resultado ele é garantido, porque tem tudo na palma das mãos. Não há riscos, né? Nós precisamos ser boas semeadoras. Não sei como você costuma ofertar tanto a Deus, né? Diretamente a Deus não, à igreja, né? A comunidade, fé onde você frequenta, se você tem dificuldade ou facilidade em pegar e ofertar ali o dinheiro, mas de repente seja comum, que é o meu caso, às vezes a dificuldade de ofertar um presente ou até o tempo. Hoje eu já me corrigi bastante em relação ao tempo, né, ter tempo de qualidade com as pessoas, por exemplo, ao estar conversando com alguém, prestar atenção no que a pessoa fala, estar olhando nos olhos da pessoa, porque hoje em dia nós sabemos que é algo muito difícil, né? A gente conversar com alguém olhando nos olhos, principalmente se o celular estiver na mão ou por perto. E tudo isso é, são coisas que, assim, minha mãe, um pouco antes de falecer, ela falava uma frase que ficou muito, assim, gravada no meu coração, que tudo que eu fazia para ela, por exemplo, se eu pegasse um copo de água para ela, ela dizia: Filha, que nunca falte alguém que lhe dê um copo de água. Se eu fizesse uma massagem nos pés dela, ela falava: Filha, que nunca falte alguém que lhe faça uma massagem nos pés. Tudo que eu fazia para ela, quando eu penteava o cabelo dela, filha, que nunca falte alguém que penteie seu cabelo. E ali eu percebi como tudo vira semente. Tudo que fazemos vira semente. Às vezes estamos, né, ofertando ali financeiramente, né, o nosso dinheiro. Só que não temos tido prosperidade, e aqui por prosperidade estou falando em todas as áreas, em todos os âmbitos, de todas as formas, não estamos sendo prósperos em certas áreas. Por quê? Porque estamos plantando um tipo de semente. Se a gente planta, por exemplo, batata, a gente vai colher batata. Mas se eu quero colher cenoura, eu preciso plantar a semente de cenoura, né? Não, eu não pego um pacotinho lá, né? Não me deram pacotinho. Não, planta essa semente e vai nascer o que você deseja, o que você pensar. Se você pensar em batata, vai nascer batata. Se pensar em cenoura, vai nascer cenoura. Não, né? Semeadura não é assim. Mas Deus, olha o que fala aqui: aquele que dá semente ao que semeia, também vos dê pão para comer e multiplique a vossa semeadura. Vê que quem nos dá a semente é Deus. E Deus nos dá de tudo. Deus nos dá o dinheiro, Deus nos dá o tempo, Deus nos dá o dom. Então, sim, temos tantas formas de ofertar, não só dentro da igreja, mas fora, no nosso lar, na nossa família.
até mesmo para as pessoas que estão ao nosso redor, porque em tudo mostramos o Senhor, né? Em tudo mostramos o Senhor. E aí vemos que, de fato, eu não sei se você já experimentou isso, né? Aquela limpeza de guarda-roupa, que quando você vai lá, não, chega, eu vou tirar aqui essas roupas, né? Se tiverem boas, eu vou doar, porque é um ponto importante, queridos. Às vezes as pessoas pensam assim, ah, tá manchado, mas para alguém isso aqui vai servir. Eu costumo pensar que se não está servindo para mim no sentido de manchado, rasgado, a não ser apertado, né? Ou largo. Aí sim, se em bom estado, aí vai servir em outra pessoa. Mas manchado, rasgado, né? Velho que tá já ralo o tecido de tanto que nós usamos, queridos, né? A gente quer colher isso? A gente quer colher esse tipo de coisa? A gente não quer. Então, tá aí uma semente. Eu me lembro que esse ano ainda eu tive a oportunidade de pegar e tirar algumas roupas que eu falei, puxa, eu não estou usando, são roupas boas, vai servir em alguém. Eu não estou usando essas roupas. E aí eu tirei, né, para poder fazer doação. Na mesma semana, eu sou costureira, né? E meu esposo chegou com alguns tecidos em casa para fazer roupa para mim. E ali eu fiquei assim, né? Puxa, é, é tão bom a gente poder semear, né? E colher daquilo que a gente está semeando, sabendo que semeamos coisas boas. Então, nós precisamos observar isso para que se aumente os frutos da vossa justiça. Ou seja, Deus está vendo se estamos sendo justos ou não na nossa semeadura, no nosso plantio. É? Não tem essa de eu colher, o que se eu plantei ali, vamos supor, eu não sei quanto que é essa medida, mas se eu plantei 10 hectares, eu não vou colher 20, né? Eu não vou pegar da colheita do meu vizinho, não, é o que eu plantei que eu vou colher. Então, é que a gente possa estar atentas a isso, porque isso é algo, na verdade, assim, próspero para nós mesmas, sabe? Se nós, tem coisas que a gente tem que reaprender ou aprender. Eu, por exemplo, eu sempre fui uma pessoa que foi muito presenteada quando era adolescente, quando era criança, eu sempre ganhei muito presente. Mas eu tinha muita dificuldade em dar presentes para as pessoas, muita, muita dificuldade mesmo, de ir lá e comprar um presente e dar. E isso foi sendo trabalhado dentro de mim. Hoje eu já estou um pouco melhor nisto. Eu fico vendo, eu colhi lá atrás. Mas eu devo ter colhido coisas que meus pais plantaram, né? Porque minha mãe gostava de presentear, gente. Ela fazia lembrancinhas, ela dava para todo mundo no Dia das Mães, Dia dos Pais, ela fazia um monte de coisinhas. E eu acho que os filhos dela receberam porque ela presenteou na vida dos filhos dos outros. Só quando a gente chegou na fase adulta, onde chegou a nossa hora de semear, eu tive essa dificuldade. Mas eu tenho aprendido e diante da palavra mesmo. Isso foi colocar diante de Deus, sabe? Eu cheguei diante de Deus e falei, Senhor, me ensina, me ensina. Hoje eu tenho assim, uma preocupação de quando eu vou dar um presente, de pensar no que a pessoa, né, gosta, que se identifica com ela, aquele cuidado, né? E outros aspectos, tantos outros que Deus pode te revelar, o Espírito Santo pode ministrar ao teu coração. O que, qual semente, em qual área, no que você, né, precisa melhorar? No seu trabalho, né? Por exemplo, quando eu costuro, ainda essa semana uma pessoa virou para mim e falou assim: Você sabe que de repente outras costureiras não fariam isso que você está fazendo? Eu estava tendo um cuidado, sabe, com a peça ali que eu arrumei, e aquele cuidado de deixar direito e testando, testando para ver se estava bom, tá? Para entregar para cliente. Mas eu sei que é um trabalho, eu estou recebendo, e que seja um bom trabalho, que isso é o quê? É uma semente, porque quando eu vou adquirir algo de alguém, ou, né, pedir que alguém faça algo por mim, para mim, um serviço, eu também quero que seja de qualidade, não é mesmo? Só que muitas vezes a gente está querendo o quê? Colher onde nós não plantamos. E a Bíblia fala que eu sempre até falo, repito isso, que quem colhe onde não foi plantado é Deus, porque Ele é o dono da semente e do fruto.
Agora a gente não colhe onde não foi plantado, não, né? Nós não temos esse poder. Só Deus tem esse poder. Então a gente precisa sim estar atentas àquilo que nós temos plantado. E eu desejo, querida, desejo de coração que você tenha boas colheitas, que o Espírito Santo te dê discernimento para a semeadura, que o Espírito Santo te ajude, nos ajude, né? Porque eu preciso tanto melhorar em tantas coisas ainda, né, em relação a isto. Que o Espírito Santo nos ajude a termos uma semeadura, né? Um plantio consciente, com discernimento, sabendo que nós colheremos lá na frente, porque Deus ele está disposto a nos dar, ele é disposto a fazer crescer a semente que nós plantamos. Mas para isso, né, nós precisamos plantar. Amém, querida? Vamos orar? Senhor, se há alguma dificuldade de semearmos, pedimos perdão. Sabemos que é bem verdade que ninguém tem tão pouco que não possa dar, nem tão abastado que não precise de algo. Encha-nos de generosidade para termos boas semeaduras. Amém, querida? Que o Espírito Santo continue falando aos nossos corações. Esta palavra vem gerar frutos, bons frutos, ainda este ano. Precisamos colocar em prática e ver a boa mão do Senhor, né, fazendo crescer as sementes que plantamos. Obrigada por ter estado até aqui. Que Deus te abençoe. Se você sentiu o desejo, você compartilhe este áudio com uma irmã, no grupo onde você participa. Eu tenho certeza que muitas mulheres serão abençoadas e fortalecidas por esta palavra, a palavra de Deus. Um grande abraço e amanhã estamos aqui de novo. Até lá.